que o Volney falou de indicadores econômicos, vamos falar de economia, vamos falar do Pix, né? Porque o governo Lula, até isso ele quis fazer, o governo dos pobres, quis taxar o Pix. Foi falado que o governo Lula, ele iria taxar o Pix, eu vou até sentar aqui para puxar esse assunto, que ele ia taxar o Pix da Caixa Econômica Federal seria taxado, só que mais uma vez, adivinha, ele correu. Ele afrouxou. Ele toma uma decisão. A decisão é humilhada pela opinião popular. Aí o que acontece? Ele voltou atrás. O Volney tá rindo ali. Você tem que rir do seu presidente, Volney. Porque ele não consegue bancar uma decisão dele. Ele é um presidente que ele não tem personalidade para bancar uma decisão. Se ele acreditava realmente que fosse positivo para o Brasil o Pix taxado, ele teria que manter essa posição. Mas parece que ele não tinha tanta certeza. Sou eu que estou equivocado? Porque isso foi um mico, mais um mico. E já seria mico taxar o Pix, que tantas pessoas usam hoje em dia, Rosana. É isso mesmo. Agora eu quero ver o argumento. Ô, Thiago. Ela quer ver seu argumento. Olha. Você tava rindo, você tava aqui, ó. Você tava aqui na imagem rindo. Você tem que rir do seu presidente, que toma a decisão e depois volta atrás. Mas eu não disse pra você do que eu tô rindo. Mas veja, eu, por definição, sou contra a taxação de Pix. Por uma razão muito simples, quem vai pagar a conta é o pobre. Isso tá totalmente fora. Mas ele não pensou nisso. Calma, por isso que ele recuou. Ah, para, Volney! Ele recuou pelas críticas que ele recebeu. Pois é, óbvio. Eu acho que as críticas foram razoáveis, tem que criticar. Calma aí. Você tá me falando então que o governo não tem... Calma aí, que o governo não tem planejamento nenhum. Porque pra você taxar o Pix, você tem que ter uma reunião. Então vamos lá. Todo mundo, isso vai prejudicar o mais pobre. Não, isso não vai. É uma reunião, você tem um ministério pra isso. Então você tá me dizendo 37. que ele fez o Pix, vi só depois que vai prejudicar o pobre. O marco fiscal sustentável foi aprovado no Congresso e no Senado. Foi coordenado, então não tinha nada de descoordenação aí. A reforma tributária, que não é do governo atual, tá? Diga-se de passagem. Boa, gostei. Excelente. E não é do governo atual, já vem de muito tempo. Desde a Constituição de 88, o Brasil não vota uma reforma tributária decente. E vou dizer mais, a minha crítica, ela pelas razões outras, que não é a crítica que, via de regra, se faz a reforma tributária. Essa reforma tributária, ela resolve dois princípios de um bom sistema tributário, que é a simplicidade e a neutralidade. Simplicidade, porque torna mais simples o sistema de fiscalização de tributos e de cobrança, e é mais racional porque facilita a vida do empresariado. Então, essa é a vantagem. Agora, ele não trata dos problemas do nosso sistema tributário, que é uma máquina de produzir desigualdade social no Brasil. Isso aí, o projeto não toca. E essa é a minha crítica ao projeto e a minha crítica ao governo atual, que não toca nesse tema. Então, a minha crítica aqui ao governo atual é por outras razões. Tá, e voltar atrás também. Porque tudo ele volta atrás. Gasolina, vou taxar, volta atrás. Tudo que ele tem uma reação popular, e aí você disse, ele percebeu que ia prejudicar o pobre. Aí é uma cara de pau, Volney. E o PL ele sabia tudo que ia não voltou atrás? O governo não tem... O governo não tem, Thiago, o governo não tem um projeto de país. O governo não sabe direito para onde vai. O que o Lula sabe é que quando ele foi presidente a primeira vez, em 2003, não havia internet forte como existe hoje. E ele tá tateando para lidar com isso. Tanto que ele copia alguns detalhes do Bolsonaro. A live é uma delas. Tá? Por enquanto é um fiasco, mas ele vem copiando o Bolsonaro na tentativa de lidar com as redes sociais. Essa é a realidade. Então, o presidente da Caixa falou, que é o Pix, ou a taxação do Pix, já está planejada há algum tempo. Agora o presidente pediu para puxar o freio de mão porque houve uma reação nas mídias sociais. Ok? Então ele vem ali tentando entender como lidar com as mídias sociais. Porque ele ainda não sabe. Ou calar as redes sociais. Ele calar seria o PL das fake news. Ele tentou calar, não conseguiu. Não conseguiu. Então agora ele vai ter que aprender. Isso, ele vai dar um passinho e sente, tenta olhar como é que a sociedade se manifestou. Se a sociedade foi contra, como é o caso do Pix, e aí tem que ser mesmo, concordo. Aí ele puxou o freio de mão de novo. É que a internet, a mídia social, é inimiga mortal da mentira. Por isso essa briga. Esse é o grande problema. E ele não contava com esse momento, né, tão digital. Ele é da época ele é analógico ainda. Então, quando ele viaja e fala uma coisa em cada país também, a gente depois é confrontado. O discurso das 3 refeições é de 20 anos atrás. Exatamente. Então, isso realmente... E o que a gente faz de análise? A agenda do atraso. O que a gente faz de análise? Infelizmente, né? Ele não estava preparado para o Brasil de hoje. Ele está pensando no Brasil que não existe mais. E aí, como ele não tem um plano, né? Quando ele não tem um rumo, aí ele se dispersa com essas falas. Lá volta o cão arrependido.
e com essas falas, resgata o Bolsonaro. Chega, gente, o Bolsonaro não é mais presidente do Brasil. Compra briga com o presidente. A gente tem que cobrar do Lula, não do Bolsonaro mais. Mas a gente vê os próprios deputados nesse ciclo. Mas o Bolsonaro... a gente viu até no seu discurso, né? Mas é também o Bolsonaro, chega de Bolsonaro. Agora a gente quer que o Lula encaminha o Brasil para o rumo. E não está sendo, pelo menos nesses 6 meses, não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Aí você viaja para fora, sendo que não tem articulação no Congresso, a situação está difícil aqui no Brasil, e ele já fez 1 mês de viagem nesses 6 meses. Gastou no cartão corporativo, quanto? 12 milhões. 12 milhões em 4 12 milhões no cartão corporativo. É isso que a gente tem que discutir. Rosana. É do presidente Lula que a gente tem que cobrar. Calma aí, Ricardo. Eu vou precisar me despedir da Rosana, que ela tem um compromisso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Tá Na Roda. Bastante. Seja sempre bem-vinda. Tá certo. Obrigada a todos aí que participaram. Agradeço. O debate faz parte da democracia. E é a democracia que a gente defende. Meu Deus do céu, né? Muito obrigado, Rosana. Já bati a cabeça aqui no estúdio. Tá bom, Seja sempre bem-vinda. Tchau, tchau. Vamos continuar aqui. Né? Thiago, com o debate, eu vou até sentar, vou passar depois esse lugar pro Ricardo, vamos passar aqui pra ficar a roda. Agora, o Pix não tem defesa. São as típicas coisas que até você falou, eu fui contra. Mas aí, é isso que eu falo, o Vampeta fala isso pra mim, você começa bem e depois você se perde. O Vampeta fala isso pra mim, eu vou falar pra você. Eu não falo o que você quer ouvir. Não. Você começou bem. Você começou bem. Eu não concordo. Você sabe que alguns temas eu até concordei com você aqui. E aí você falou, eu não concordei com o Pix. Aí eu falei, tá bom, mas então... Aí você com a taxação do Pix, não com o Pix. Com a taxação do Pix. Por quê? Porque ele prejudica o pobre. Aí eu falei, pronto. E o Lula diz que se preocupa com os pobres. Aí você diz, por isso que ele voltou atrás. E você sabe que não foi por isso que ele voltou atrás. Você sabe muito bem que desde o início, ele sabia que a taxação do Pix ia prejudicar o pobre. Mas ele fez porque seria interessante pro governo dele. Quando ele viu a repercussão, ele voltou atrás. Ele voltou atrás por causa das críticas do povo brasileiro a esse absurdo. Eu acho que todos os governos têm as suas patacadas internas, né? Vamos pegar o exemplo aqui do Voe Fácil, que o Márcio França até antecipou o lançamento do programa e o presidente pediu para recuar. Pediu para recuar por quê? Porque, olha, eu que tenho que fazer o lançamento, não o ministro. Então tá dentro dessas patacadas internas de ruídos de comunicação que fazem parte do processo. Bolsonaro já deixava o ministro voar. Me permite? Por isso que todos eles se elegeram senadores, governadores. Não, o Bolsonaro, o Bolsonaro fazia motociata e andava de jet ski, enquanto os ministros inauguravam obras, ele não precisava estar presente. Não, ele tinha que trabalhar. Os ministros inauguravam obras. Ele tinha que liderar o país, ele não tinha que ficar viajando. Exato. Mas vamos lá, eu não quero ficar aparecendo aqui, o cara chato criticando o Bolsonaro e defendendo o Lula. Porque, cara, eu defendo sobretudo o Brasil e o Ricardo fez um comentário sobre projeto de país, e é projeto de país que eu defendo e que me pauta, que pauta as minhas preferências, as minhas discussões. A gente ter projeto de país implica saber assim, onde nós queremos estar quando nós tivermos, como crescermos, né? Que é a brincadeira que a gente sempre fala. É só a gente olhar o Brasil. Olha, o Brasil nesses últimos 30 anos é melhor do que o Brasil há 30 anos atrás. Por quê? Porque a gente aprofundou a nossa democracia. E veja, eu acho que o fracasso do 8 de janeiro foi uma evidência disso, de que as instituições brasileiras funcionam. O que nós estamos fazendo aqui é uma evidência disso, porque nós aqui podemos falar abertamente o que nós pensamos, o que nós achamos, e eu acho que isso tem que ser garantido. O Brasil conseguiu, por exemplo, universalizar a educação básica, a gente conseguiu ampliar o SUS, com todos os problemas de financiamento. A gente conseguiu melhorar o nosso sistema de comunicação, nosso sistema de transporte, que ainda padece de muitos problemas, não estou aqui escondendo nenhum desses problemas. Então, veja, eu acho que a gente tem que dar um passo e os governos seguintes vão dar um passo posterior para melhorar o país. O caso do Pix, em particular, já era um projeto que vinha há muito tempo dentro do Banco Central e que foi implementado e que é positivo. Quando se fala em tributar implementado no governo Bolsonaro? Sim, no governo Bolsonaro, no Banco Central, já com aprovação de independência em 2017, que não foi no Bolsonaro, foi no governo Michel Temer, e cujo presidente foi indicado pelo Bolsonaro para assumir, quer dizer, ele assumiu no governo Bolsonaro, no segundo governo, porque os mandatos são não coincidentes, né, exatamente para não coincidir com o mandato do presidente da República. E a tributação de Pix é ruim, porque é o que nós chamamos na economia de tributo regressivo. Ou
ou seja, ele não respeita o valor, a dimensão do valor, não respeita a renda, o patrimônio da pessoa e simplesmente ele tributa indistintamente quem quer que seja. E depois ele é repassado como custo bancário. Absolutamente, absolutamente. Então é preciso suspender isso e discutir novas maneiras de você pensar esse sistema de tributação. Hoje, com o comércio digital, com a ampliação do comércio digital, o governo, em algum momento, os governos não querem mexer nisso, viu? Os governos não querem mexer nisso. Os governos estaduais estão taxando. De taxar as transações. Se você faz a compra aí pelos aplicativos, tem uma dificuldade do governo. Se você presta um serviço para mim, eu te pago em Pix, a Receita Federal não visualiza isso. E é um serviço prestado. Então, os governos no mundo todo, e no Brasil em particular, vai olhar para isso em algum momento, até porque dentro do marco fiscal, um grande desafio é garantir um nível de receita para cumprir lá o superávit primário, o déficit primário que o governo se propôs a fazer. Agora, só para a gente fazer um bate-bola, nível de receita. Nível de receita. O governo vem tentando aumentar a arrecadação de todas as formas. E esse balão de ensaio que foi com a Shein é um exemplo, né? Mas taxar a importação de pessoa física ali aí houve uma repercussão pública, voltou atrás. Agora o Pix vamos taxar aqui... Gula arrecadatória. A gula arrecadatória, isso é um problema. Vamos lá, eu discordo de vocês num ponto. Não existe, só um minutinho, só um parênteses. Não existe nenhuma sinalização governamental, repito, depois de 13 anos de governo de PT, voltando agora, de se fazer uma reforma administrativa para diminuir o tamanho do Estado. E não vai acontecer. Porque você sabe muito bem, se não diminuir o tamanho do Estado, não tem como a gente diminuir carga tributária, não tem como o empresário respirar, ele ser oxigenado, e se ele não respirar, ele não contrata. Então, o que depende da grande geração de emprego, na verdade, é um Estado menor. Quando a gente fala menos Brasília, mais Brasil, isso é muito sério. E você concorda com o Pacto Federativo? O Pacto Federativo, isso é muito sério. Fortalecimento dos municípios, a gente precisa ver nessa reforma tributária. Agora, a gula arrecadatória, justamente para gastar o quanto eu quero, isso não é um governo que veio com propósito. A grande pauta seria o Pacto Federativo. O SCAF, hoje, vamos lá. A lei do teto, quando foi aprovada, ela estabeleceu limites claros e do qual sou contra, tá? E ainda bem que foi suspensa essa lei. Responsabilidade fiscal? Não. Eu tô falando teto de gastos. Teto de gastos. Sim. Que é uma excrescência que só existe no Brasil, em nenhum lugar do mundo isso existe. Mas isso não implica dizer que eu sou defensor da gastança indiscriminada. Pelo contrário, eu acho que o governo tem que ter... Aliás, nós avançamos muito, né, em 2000 com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu os marcos de controle de gastos. Então, hoje, governo que descumpre a lei... Bom, só falamos aqui da Dilma, que sofreu impeachment, né, que invocaram lá o não cumprimento da lei orçamentária para impor a ela o impeachment. Então, hoje, não existe essa sanha, existe um desejo arrecadatório, posso até concordar, porque os governos querem sempre arrecadar mais, né, evidentemente, mas há limite para fazer isso. Qual é o limite? É a urna. Porque o governante, ele tem que prestar conta com o eleitor quando há um aumento de carga tributária. Se você olhar a carga... Mas ele não pode endividar porque ele prometeu. Não, então... Isso não é administração. Então, mas a legislação isso hoje... ele tem que prometer o que ele sabe que ele pode cumprir. Mas a lei do teto... O erro tá aí, tá em prometer para ser eleito. A lei do teto, a aprovação do orçamento em 2023, da lei dos recursos adicionais para este ano, que ultrapassou o teto, foi aprovado pelo Congresso. Agora o novo marco regulatório foi do marco regulatório. Mas você fala em aprovado, aprovado pelo Congresso como se a gente estivesse defendendo o Congresso. Eu não estou defendendo o Congresso, pelo contrário, eu sou decepcionado com o Congresso. Okay. Agora, não é porque o Congresso aprovou que a gente tem que achar normal um presidente que se elege com promessas falsas e depois não pode cumprir essas promessas e gasta um dinheiro que não poderia gastar para cumpri-las. Então, eu acho que o marco fiscal aprovado... O arcabouço, tá falando? Não é mais arcabouço porque mudou, né? O parlamento mudou o nome. O relator, ele não quis usar esse nome, porque esse nome estava associado com o PT. Falei, vamos mudar esse nome aqui. Ele pegou e mudou. Ok. Agora, essa nova legislação, ela tem que ser cumprida. Eu, particularmente, acho que até essa legislação, ela sofreu muita mudança no Congresso, inclusive, contra o governo. As propostas por exemplo, concurso público, né? Autorização de concurso público. O Congresso impôs uma limitação ali e não permitiu que isso fosse aprovado. Então, veja, tem esse balanço e contrabalanço aí, né? Esses pesos e contrapesos que eu acho que são importantes. Agora, voltando um pouco da questão da carga tributária, quando você pega a carga tributária de 2002 para cá, nós temos ficado numa marca de 33% aproximadamente do PIB, como carga tributária bruta. Metade disso volta para a sociedade de alguma maneira, na forma de
transferências sociais, transferências para estados e municípios que investem na educação e na saúde, porque tem aquele dispositivo constitucional que os governos são obrigatórios a aprovar. Então, essa carga tributária que é 33%, ela não é integralmente, ela não fica integralmente na mão do governo. Parte dela volta... Agora, eu concordo num ponto, quando vocês falam de reforma administrativa, eu concordo assim com um programa radical de digitalização do Estado brasileiro. É você facilitar a vida do cidadão. Então, não me importa aqui se é privado, se é público, se é parceria público-privado. Se é parceria público-privado. Então, mas a gente tem que ter uma preocupação com os efeitos no emprego de todas essas medidas. Mas você sabe quem vai gerir isso? Aí que tá. O que eu sou contra nessa reforma tributária, que veio desde lá atrás, como você falou, em 94, sabe o que é, Tiago? É o seguinte, a gente vive no município e mal se discute o fortalecimento do município. Aí que tá. Nós vamos distribuir, porque vai criar o IVA e vai ser tudo distribuído. O próprio Ronaldo Caiado, governador de Goiás, falou assim, eu não vou ficar esperando receber minha fatia. Se eu arrecado hoje, eu vou ficar pedindo agora o quê? Vou ficar com um prato na mão pedindo para você cumprir o seu prazo para me repassar o tributo? Da mesma forma o município. Então, o que eu vejo é o seguinte, não adianta o governo federal ter iniciativa de reforma tributária quando ele não diminui a fatia que ele não faz. Porque o governo federal, quando pega R$100, ele gasta muito mal. O estadual gasta menos mal. E o municipal gasta menos mal ainda, quer dizer, gasta muito melhor. Porque o prefeito que está na frente do cidadão, ele que faz o que o cidadão precisa. Então, pode ter qualquer tipo de reforma tributária, mas desde que fortaleça os municípios e os estados. Porque o governo federal quer cada dia mais ficar mais forte, cria 15 ministérios e entrega o quê? Então, mas está entregando o quê? Qual o resultado que está entregando? Deixa eu só colocar uma questão Não está entregando resultado. Por exemplo, o projeto do Senado é o que está mais, é o que está melhor estruturado e que possivelmente é o que deve ser aprovado. Sim. Com os dois IVAs, né? O Senado é constituído, né, essencialmente o Senado representa os estados. Sim. E certamente essa demanda do Caiado está lá no Senado para se discutir. Exato. Então essa perda para os estados ela vai ser até menor, porque ela vai sofrer alguma compensação. E concordo que nós temos que fortalecer o Pacto Federativo, porque os problemas do cidadão têm que ser tratados diretamente pelo município. No entanto, você tem serviços públicos que são naturalmente de escala e você precisa de programas nacionais. Se você pegar aqui o caso de saúde, vacinação, educação, são programas que são de caráter nacional, não tem jeito. Então a gente tem que pensar na reforma tributária que vai nessa direção da descentralização. Isso é um ponto, isso é um consenso, inclusive na literatura econômica, que já fala sobre isso, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Agora, eu acho que qual é o outro ponto que é da carga tributária, né? Eu acho que não há espaço para aumentar a carga tributária e eu acho que o grande avanço que nós teremos de novo, não é um avanço que eu acho que eu gostaria que tivesse, mas a gente sempre diz o seguinte, né? Reforma tributária, ela é muito difícil de ser feita numa democracia. Nunca foi feito. Não, exato, ela é muito difícil. Veja, não é porque tem uma conspiração contra o país, cara, é que é o seguinte, se você é empresário, eu sou governo, e ele é cidadão, ele não quer pagar imposto, eu não quero, eu quero arrecadar e você não quer pagar imposto. Mas boa, gostei do que você falou. Então a gente vai mas quem é que produz riqueza? Não é o Estado, é o empresário. E se você pisoteia o empresário para dizer que você vai gerar benefício social como governo, você está enganando a população. Até porque o maior benefício social é o emprego. Exatamente. E o empresário só sobrevive então, se ele não pagar tanto imposto de poder eu não empregar. vejo, Tiago, as entidades empresariais, elas precisavam estar um pouco mais agressivas nesse momento para defender a questão de que é o empresário que gera riqueza, o Estado só gasta. Então a gente precisa pensar no empresário como uma questão central no país. Como você disse, quem é que recolhe tributo? É o empresário porque está bem. Porque se ele está mal, ele não recolhe. Além de dar emprego, é o empresário também. É isso, o maior projeto social é o governamental incha o Estado. O emprego do empresário faz a sociedade girar, traz paz, traz lazer, traz alegria. Mas só fazer uma correção. Além do interesse, professor, além do interesse de todos os entes no jogo. O município quer mais, o Estado quer mais e a União quer mais. Hoje a gente tem uma lógica arrecadatória muito perversa, porque boa parte do recurso vai para a União. 60%. Depois um pedaço menor para o Estado e um pedaço menor ainda para o município. Porque aqui, essa lógica tem que ser invertida, entende? A maior parte da fatia deveria ficar no município. A segunda maior parte no Estado e a menor parte na União. Até porque a saúde, eu concordo com o senhor, o seu pensamento, mas a saúde também é tripartite. A educação também é tripartite. A educação fundamental, município, média, Estado, a grosso modo falando, ensino superior, União. E isso a gente não está revendo nessa reforma tributária. Você não visualiza. Esse novo pacto
pacto federativo, que eu acho que nós concordamos que a gente precisava rever um pacto federativo para fortalecer o município aqui. E a gente ainda tem um outro problema, além de cada ente federado buscando o seu. A gente tem entes federados, a gente tem, por exemplo, nos 5.570 municípios que a gente tem no Brasil, mais de 2.200 municípios com menos de 5 mil habitantes, eles não têm arrecadação nem para 10% do pagamento da estrutura da folha de pagamento. São municípios deficitários. Dependentes totalmente dependentes da União. Então a gente vai carregando esses municípios. Precisaríamos ter um congresso forte para fazer esse tipo de transformação, um novo pacto federativo e uma transformação onde esses municípios totalmente deficitários deixassem de ser municípios, por exemplo. Tá tendo uma reforma dessa, acho que em El Salvador, se eu não estou enganado agora. Exatamente. Recentemente o presidente teve essa coragem. Mais de 1.200 municípios não arrecadam 10% para pagar a própria prefeitura. O salário. Vai buscar dinheiro aonde? Vai buscar dinheiro em Brasília. E Brasília arranca dinheiro da onde? Dos municípios e dos estados. Como é o caso, por exemplo, entre outros, do estado de São Paulo, que manda muito dinheiro para Brasília e volta pouquíssimo dinheiro para cá. Para toda a infraestrutura que a gente precisa. Eu acho que essa questão desse pacto federativo aí, de fato, a reforma tributária não está nem tratando disso, porque se entrar nisso, você vai colocar mais 5.570 municípios e prefeitos no jogo e vai ficar muito mais difícil você viabilizar politicamente. Mas eu ressalto que o avanço que nós estamos tendo, e ressalto que não é deste governo, tá? Já vem de governos anteriores, é a gente resolver o problema da neutralidade e o problema da simplicidade. Isso facilita a vida do empresário. E aí, Scaf, dentro do que você estava falando sobre o Estado máximo, o Estado mínimo, o mais mercado, menos mercado, eu tomo um cuidado com esse debate, porque eu digo assim, a gente sataniza o Estado, né, e endeusa o mercado, ou vice-versa. E aqui vale para o outro lado também, tá? Eu acho que a gente tem que ter uma boa coordenação. Quando você olha para o mundo hoje, a coordenação Estado-mercado, ela funciona melhor no conjunto da obra. Eu vou pegar aqui os casos dos países nórdicos, os casos dos países europeus. Não ia falar dos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, que são países com linha mais liberal, né? De economia. Extremamente liberal. Por isso que dá certo. Não, mas dá certo. Isso tem a ver com a conjuntura histórica, antropológica, sim. A formação da nação, etc. Sim. Aqui, no Brasil, eu acho que a gente tem que pensar um modelo que vá na direção de diminuir as desigualdades, de criar um ambiente de negócio melhor, de criar um espaço para maior empreendedorismo. E aí a reforma tributária, nesse sentido, ela resolve parte do problema. Porque ela simplifica, ela cria um IVA, que é o Imposto ao Valor Agregado, e tira aquele caráter cumulativo dos impostos. Hoje você tem um problema cumulativo que o fabricante de borracha, ele paga imposto que repassa para o cara que compra o pneu, que passa depois para a empresa que compra o pneu para colocar no automóvel, o automóvel chega muito mais caro. Então você tem um efeito cascata aí. A reforma tributária, resolvendo isto, ela já vai trazer um grande avanço econômico para a sociedade brasileira, para as empresas, para as famílias e sobretudo para os governos. Agora, qual é o ponto que essa reforma não trata objetivamente? O governo hoje, por exemplo, ele arrecada... As exportações hoje são zeradas de imposto. Hoje quem exporta para o mundo não paga zero de imposto. Porque tem uma lei Candir que foi aprovada lá no governo Fernando Henrique já. E que 60%, você falou de 60% aí, né? 60% da arrecadação no Brasil hoje vem das classes mais baixas. O pobre hoje que ganha 2 mil reais, ele paga R$460 só em carga tributária. Mas aí foi outra promessa que ele não cumpriu. Exatamente. Que ele falou que quem ganhasse até 5 mil reais por mês... Calma, o governo não acabou, não pagaria imposto de renda. Mas aí, foi uma das grandes promessas dele na sua campanha eleitoral. Quem ganha até 5 mil reais está isento do imposto de renda. E aí ele assume, e a partir de um salário mínimo e meio, você já tem que pagar imposto de renda. Ganha eleição por causa disso. Ganhou muito voto por causa disso. Que é o que Bolsonaro propôs isso também. Mas é o que eu falo. Mas o Bolsonaro faria ou não? O Lula não fez. Mas o Bolsonaro não fez também. O Lula não fez. Ele já tinha falado. Ele tinha falado antes que faria e não fez. Foi a grande promessa dele, veja, você sabe disso. Nós vamos chegar... Não, eu sei que foi promessa. Vamos chegar até o final do mandato. De novo, né? Não adianta falar que é o pobre que paga. Thiago, é o pobre que está pagando porque o governo... Se chegar ao final do mandato do governo e ele não tiver ampliado para 5 mil, você pode me cobrar, que eu falei assim, realmente você tem razão. Prometeu e não cumpriu. Fala isso, você sabe que eu não vou lembrar, né? Daqui a 4 anos eu posso nem estar aqui. Aí eu vou te ligar, oi, Volney, e aí? Você me procura nas redes sociais lá que você vai me achar. Eu cobro agora, eu cobro no presente. Ele não está fazendo o que ele prometeu. E isso que você está falando, Thiago? Já isentou, desculpa, Ricardo. Pedaço. Já isentou já para R$ 2.600, que vai valer para o ano que vem, já cumpriu parcialmente. Não cumpriu ainda os 5 mil, mas parcialmente está cumprido. Então, vamos aguardar para prometer e para cumprir isso aí. Você falou, Ricardo, uma coisa ali importante, que era a taxa Selic no Brasil de 3,75, que é outra discussão importante que a gente não está se atendo aqui.
A taxa de juros no Brasil hoje, que é muito alta e que torna o custo do crédito muito elevado, ele está mantido pelo Banco Central sob o argumento de que nós temos que controlar a inflação. Cara, a inflação está caindo no Brasil. O Banco Central tem que reduzir a taxa de juros, cara. O Brasil hoje é o primeiro país do mundo com a maior taxa de juros real do planeta. O melhor lugar para se investir. E já foi maior no governo Lula, vale de deixar isso claro. E eu vou dizer... Já foi bem maior que isso lá atrás. Tem razão. Porque ele herdou já, tinha herdado do Fernando Henrique 23, no primeiro ano do governo Lula ele aumentou para 26, aumentou inclusive, e de lá veio caindo gradativamente, aumentou um pouco na Dilma, e depois caiu, inclusive chegou no governo Temer, no governo Bolsonaro inclusive, a 2%. 2% a 2%. Em janeiro de 2021. Em novembro de 2021, a Banco Central inicia uma trajetória de crescimento da taxa de juros. Hoje, não faz sentido manter isso. E quando eu falei aqui dos 700 bilhões de reais que nós estamos desviando do orçamento público, viu, Scaff? É por isso que o nosso orçamento público fica comprometido, porque 700 bilhões de reais do orçamento da União está sendo direcionado ao pagamento de juros da dívida. Então, nós temos que reduzir essa taxa de juros para que o governo economize com o pagamento de juros e possa fazer as reformas que nós estamos falando, fazer os investimentos no social, fazer os investimentos em tecnologia e fazer esses programas. Professor, só uma parte. Peraí. A maior inflação taxa de juros real foi na Dilma. Isso, não. A taxa de juros... A maior inflação real foi na Dilma. E aí você diz, mas o governo do Bolsonaro não foi bom economicamente. Você acabou de falar que os juros eram baixíssimos no governo Bolsonaro. Isso é uma conquista econômica. Então, a inflação, Thiago, a inflação, ela estava mais ou menos equalizada, como vinha na trajetória. Se você olhar os índices de inflação no Brasil, eles estão no patamar de 6%, mais ou menos. Vinha caindo mais. Agora, a partir de novembro, por causa da pandemia e por causa de uma inflação lá de 2021, por causa da pandemia, que chegou a 2 dígitos, se você usar os últimos 15 anos, os únicos 2 anos que o Brasil teve taxa de inflação de 2 dígitos foi em 2015 no governo Dilma e no governo Bolsonaro em 2021, em 2020 por causa da pandemia. E de lá para cá, a inflação tem mantido-se estável. Não justifica, e aqui eu vou falar de alto e bom tom, representando meus amigos economistas, não se justifica o Banco Central praticar uma taxa de juros dessa magnitude, porque esses caras estão inviabilizando o Brasil. O país está inviabilizando o empresariado, inclusive, que quer investir e que vai ao mercado. Você quer botar no Banco Central? Não, é isso que eu ia falar agora. Inviabilizar um governo que é patético. Não é o governo. Não está inviabilizando o governo. O governo tem uma parcela de culpa. Você está jogando pro Campos Neto, que é o grande criticado pelo governo Lula, incompetente, que joga nas costas dele. Não é só o governo atual que está criticando, não. Não é só o governo atual, não. A Fiesp critica. A Associação Comercial. Mas a Fiesp também critica a falta de planejamento do governo, porque o governo tem uma tendência de gasto muito grande. Vamos primeiro colocar uma coisa para nossa audiência entender aqui. A taxa de juros é mantida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é composto por 9 pessoas. O presidente do Banco Central e 8 diretores do Banco Central, que eles analisam política internacional, como é que tá o mundo andando, como é que tá a pressão de gasto do governo, guarda isso, pressão de gasto do governo e a inflação. Então o juro alto tem o objetivo de conter a inflação, e esse inclusive é o discurso. E a nossa inflação está relativamente dentro de uns patamares aceitáveis. Porém, a pressão de aumento de gastos do governo, mas não aprovou ainda arcabouço fiscal, a gente ainda não tem isso aprovado, tanto que não houve. Já paramos o movimento de crescimento de taxa de juros, ele já parou, estabilizou. Se esperava que nessa reunião do Copom pudesse ter uma sinalização de queda de juros, não houve. Mas em agosto teremos uma outra reunião do Copom que pode haver essa sinalização, sim. Vai haver. Entende? Então, o que não pode acontecer é o governo não fazer o dever de casa de não ter essa pressão de gastos do governo. Quando o empresário vai buscar dinheiro no mercado financeiro, ele inclusive concorre com o próprio governo, que também vai buscar dinheiro no mercado e que paga 6, 7%. O governo concorre com dinheiro liberado no mercado. O governo tem que fazer o dever de casa, de conter gastos, de mostrar para o mercado que ele tem capacidade de conter o avanço dos gastos públicos. É nessa peça, hoje, que a gente está preso. E isso é culpa do governo. Eu concordo que a nossa taxa de juro real é a maior do mundo. Porém, para baixar essa taxa de juro, nós que já vivemos uma inflação absurda no Brasil e não queremos voltar a isso, precisamos ter cautela. Realmente, essa taxa de juro atrapalha muito. Porém, é o governo brasileiro quem tem que fazer esse movimento de despressionar os gastos. Tem que fazer a parte dele, mostrar que ele tem condição de conter gasto público, já que a inflação está dentro da meta, para que então o Banco Central possa sinalizar uma baixa de juros, professor. Não, é por isso que a gente fala que o governo não fez a parte dele. Eu vou chamar a câmera aqui, porque eu